Capítulo 195, Floresta dos Demônios, 10. Por trás da máscara, o rosto de Yonvou se enrijeceu ao ser reconhecido. Depois de seu confronto com Aether, ele escondeu sua localização e identidade, mas se a Terra do Sangue o tinha reconhecido, significava que provavelmente eles sabiam que ele e Bran estiveram em contato. Esse interesse por eles era por causa de Bran ou ele. Pode ser por causa de nós dois. De qualquer forma, eles devem ter enviado um espião para observá-lo perto do mundo ilusório. Como ele não tinha percebido, nem com sua percepção extrasensorial, ele precisaria ser mais cuidadoso no futuro. Lao adicionou rapidamente, como se quisesse aliviar as preocupações de Yonvou. Não são muitas pessoas que sabem que você está aqui, então não se preocupe. Mas isso não fez Yonvou baixar a guarda. Há várias pessoas de olho em você. Já que você está com Bran e a criança, isso só fez a atenção ficar mais intensa e muitos outros virão te procurar. Yonvou arregalou os olhos. É claro. Era impossível somente Elohim saber que Bran estava com Secha. Talvez Elohim tivesse descoberto primeiro, mas depois que o Xiongvado caiu, a reestruturação dos 8 grandes clãs significava que os clãs estavam prestando atenção no que os outros estavam fazendo. Os 8 grandes clãs estão mais envolvidos do que eu esperava. Eu deveria saber disso. Lao continuou, já que a criança é o último humano dracônico, muitas pessoas estão interessadas nela, exceto o dragão vermelho. Yonvou não respondeu. Não queríamos agir porque Elohim tinha tomado a frente, mas então descobrimos que você também estava envolvido. Yonvou franziu a testa. Quantos clãs sabem que estou com Bran? Não tenho certeza. Todos estão correndo por aí como ratos, então não sei dizer. Yonvou ficou pensativo. Era provável que todos que estivessem envolvidos já soubessem e o resto descobriria mais cedo ou mais tarde. O meu recorde no 21º andar criou um estrago. Ele esperava uma comoção quando decidiu que seu objetivo era tomar o primeiro lugar, mas não achou que os 8 grandes clãs estariam interessados em eventos nos andares inferiores. Mas estava claro que ele havia sido ingênuo demais quanto a essa situação. Vou precisar ter muito mais cuidado no futuro. Yonvou teve que admitir que tinha baixado muito a guarda dessa vez. As notícias de que ele ajudou o Galliard provavelmente se espalharam mesmo que Aether fosse muito orgulhoso para admitir o que aconteceu. Ele deveria ter escondido sua identidade naquela hora, mas as coisas aconteceram muito rápido e provavelmente eles descobririam quem ele era de qualquer forma. Ele ficou determinado a chamar menos atenção até que ficasse mais forte. A atenção não traria nada de bom. Mas já que estou envolvido com Bran, não vou conseguir evitar toda essa atenção. Que bagunça! Os pensamentos de Yonvou giravam enquanto ele tentava pensar nas opções que tinha. Mas no fim, ele teve que admitir, é inútil continuar me escondendo agora. Ele desfez o equipamento mágico que cobria seu corpo. A armadura de metal e o capacete desapareceram. Punch e Dora foram pegos de surpresa. HM? Ora Bonnie. Não precisamos mais complicar as coisas agora, Punch reclamou. Que merda. Foi um saco colocar essa coisa. Ele agarrou seu rosto furiosamente e jogou a máscara de pele no chão. Edora tirou seu manto de mago, revelando seu chifre e olhos dourados característicos. Os olhos de Lao se arregalaram. Ele não esperava que Yonvou se revelasse tão fácil. Ele sorriu, batendo palmas. Os jogadores que tinham lutado com Punch olharam uns para os outros e ficaram atentos. Agora que todos os olhos ao nosso redor desapareceram, vai ser mais fácil conversar. Parece que Lao e os jogadores da Terra do Sangue haviam espantado todos os outros para que pudessem conversar com Yonvou em particular. Yonvou disse, gostaria de perguntar algumas coisas. Apesar de estar sendo observado, ele queria clarificar alguns pontos. Lao assentiu. Pode me perguntar qualquer coisa. Você sabe onde Bran está? Lao balançou a cabeça. Só sabemos que ele criou um mundo ilusório para o humano dracônico no 23º andar. Se soubéssemos mais que isso, teríamos tentado entrar em contato com ele primeiro. Então como você sabia que eu viria ao Lago de Roy? Por causa dos seus hábitos. Meus hábitos? Sim, os hábitos de um acumulador.
Você não se sente melhor quando reúne todos os itens ocultos. Havia uma chance de 50% de você aparecer aqui para pegar a missão oculta como você me reconheceu? Eu escondi a minha aparência. Não tinha como você fazer nada quanto a isso. Foi por causa da minha habilidade. Lao apontou para seus olhos. Suas íris se separaram e se tornaram olhos compostos, como aqueles de insetos. Yonvou estalou a língua quando percebeu que era olhos das 9 cobras. Era uma habilidade que o ajudava a examinar os traços do seu oponente. Não poderia ser comparado aos olhos dracônicos e perspicácia, mas ainda era uma habilidade superior. Foi quando ele percebeu o motivo para ter enviado Lao. Com essa habilidade, ele seria capaz de identificar Yonvou, mesmo que ele se disfarçasse. Ele ficou parado na hora que Punch estava causando confusão para me procurar. Lao disse com um sorriso. Terminou com as perguntas. Quase. Então permita que eu me apresente formalmente a você. Eu sou o Barão Lao. Estou aqui por ordens do Imperador. Vim para convidar você e Bran para visitar o Imperador, já que ele se interessou por vocês. Os jogadores da Terra do Sangue eram organizados em 8 níveis diferentes. Soldado, Cavaleiro, Barão, Visconde, Conde, Marquês e Duque. No topo estava o Imperador. O Imperador da Gula ou o Lorde da Ganância engolia tudo o que ele desejava. Ele havia ajustado o traço de um Lorde e tinha milhares de seguidores. Em termos de números, a Terra do Sangue tinha mais membros que o Dragão Vermelho e não era muito exagero a Terra do Sangue ser chamada de país. Mas diferente do Dragão Vermelho, que só se importava com os andares acima do 50º, o Imperador da Gula não se importava em exercer sua influência nos andares inferiores. Ele estava sempre faminto e sempre ia atrás do que queria comer: pessoas. Embora o Imperador da Gula sempre estivesse com fome e quisesse comer, ele era extremamente exigente. Diziam que isso fez a Terra do Sangue sofrer um pouco. O Imperador da Gula sempre se referia ao irmão de Yonvou como uma iguaria e tentava consumir tudo o que ele tinha: asas celestiais, onda de luz e até o corpo dracônico. O traço do Imperador da Gula absorvia as habilidades das pessoas que comia e não era surpresa que ele era considerado a pessoa mais louca da torre, junto com o bispo-chefe do exército demoníaco. Porque o Imperador da Gula estava interessado em se encontrar com Yonvou e Bran. Ele ainda quer comer um dragão. Ele realmente é um psicopata. A única coisa que ele ainda não conseguiu comer era carne de dragão, por isso que ele queria o irmão de Yonvou. Parecia que ele ainda não tinha desistido desse objetivo, o que significava que provavelmente ele estava menos interessado em Bran do que em Secha. Yonvou não sabia por que ele continuava se envolvendo com indivíduos loucos como Elohim da Terra do Sangue. Lao pareceu conseguir ler os pensamentos de Yonvou em seus olhos frios. Ele sorriu e acenou com a mão. Eu sei com o que está preocupado. Você acha que o Imperador pode ferir você e seus amigos, não é? Mas não se preocupe. Isso são só boatos que as pessoas espalham para arruinar a nossa reputação. Ele deu um soquinho no peito. Somos o Império e também somos guerreiros que consideram a torre como nosso território. Por que iríamos machucar nossos convidados? Não traímos confiança assim. Eu juro pela minha honra e pelo nome do Império. A Terra do Sangue era famosa na torre por distorcer as palavras e reformular as situações de acordo com o que os beneficiava, o que queria dizer que tudo o que Lao estava dizendo era besteira. O Imperador acha que a sua bravura, a sabedoria de Bran e o potencial do humano dracônico serão uma grande ajuda ao Império. Mas vocês provavelmente vão nos rejeitar se sugerirmos que se juntem a nós de imediato. Então o Imperador gostaria de compartilhar uma refeição com vocês primeiro. Não acho que pareça com uma má ideia, não é? Yonvou não respondeu imediatamente. Ele imaginou que já que estava evitando Elohim, deveria conseguir o máximo de informações possível. E eu posso usá-los como um escudo contra Elohim. Ele disse em voz alta. Ótimo. Vou dar o benefício da dúvida para vocês por enquanto. Lao sorriu. Mas não posso garantir nada. Não posso controlar Bran e o humano dracônico. Todos sabem da teimosia do exilado e estou grato por você estar considerando a situação favoravelmente.
Além disso, Lao começou a falar com muita ênfase: você não é próximo de Galliard. Já que o imperador também está interessado em Galliard, ele ficaria feliz se você conseguisse convencê-lo a vir junto. Yonvou assentiu silenciosamente, mas seus pensamentos estavam a mil. Então eles também sabem da minha amizade com Galliard. Se eles sabem sobre o que aconteceu no tutorial, significa que me investigaram bem. Enquanto Yonvou pensava consigo mesmo que ele realmente deveria ter mais cuidado, Lao sorriu satisfeito. Ou ele não tinha entendido o que estava acontecendo, ou ele estava confiante que Yonvou não o rejeitaria. Provavelmente era a segunda opção, já que a lealdade da Terra do Sangue ao seu imperador era comparável à lealdade do exército demoníaco aos demônios que serviam. Yonvou perguntou casualmente: se tantas forças estão interessadas em mim, quer dizer que tem outros clãs além de Elohim aqui? Eles ainda estão testando as águas e só estão enviando alguns observadores, pois estão cautelosos com Elohim. A Terra do Sangue parece não se importar. Estamos seguindo os desejos do imperador. Ele está disposto a enfrentar Elohim, pois realmente está muito interessado em você e os seus amigos. O rosto de Lao ficou vermelho como se isso fosse uma grande bênção. Yonvou ficou um pouco surpreso. Se já estão testando as águas, significa que estão se preparando para fazer uma grande jogada. Quando tiverem a chance, Yonvou pensou que isso poderia acontecer se Elohim e a Terra do Sangue acabassem se enfrentando, ou se Bran e Sersha ficassem em perigo por causa de Elohim. Também poderia ser nesse momento que alguém poderia encontrar o mundo ilusório. Yonvou continuou a fazer perguntas e Lao as respondeu como se não fossem grande coisa. Yonvou percebeu: o tabuleiro de xadrez é muito maior do que pensei. Lao disse que ele era só um emissário e que na verdade outra pessoa era a encarregada, Marquês Caliburn. Ninguém sabia o seu nome verdadeiro, mas ele era famoso por escolher suas alianças e seria complicado lidar com ele. Yonvou também descobriu que Elohim recebeu reforços e que Emer havia aparecido. Ele não sabia se eles tinham chamado mais pessoas, mas parece que uma coisa era certa: os protogonos estavam especialmente interessados na situação. Parece com o 11º andar. Não sei por que esses idiotas continuam aparecendo. Yonvou estava um pouco irritado, mas não demonstrou. No entanto, algo veio à sua mente de repente: não ia acabar aqui. Ele tinha a sensação de que estava sentindo o cheiro de sangue como se estivesse em um campo de batalha. Depois que descobriu tudo o que queria, Yonvou disse: ótimo. Descobri várias coisas com você. Como eu disse, vou tentar convencer Bran e os outros. Yonvou certificou-se de deixar uma saída aberta para si. Mas antes disso, preciso lidar com uma coisa: é o dinossauro ceratopsiano. Yonvou assentiu. É importante para nós. Se quiser, podemos ajudar. Pelas nossas investigações, parece uma criatura complicada de se lidar. Dizem que é pior que o Kraken no 22º andar. Lao tentou oferecer sua ajuda, mas Yonvou rejeitou firmemente. Não havia necessidade de ficar devendo um favor ele. Lao recuou, já que não tinha mais nada que pudesse fazer. Mas ele disse que iriam vigiar os arredores para que Yonvou não fosse perturbado durante a raid. No entanto, Yonvou riu consigo mesmo, sabendo que eles estavam aproveitando essa chance para observar suas habilidades. Ninguém sabia muito sobre as habilidades do acumulador além do fato de que ele tinha força comparável à da sombra do Todos por Um, então obviamente estariam curiosos. Mas Yonvou deu um sorriso por trás de sua máscara. Não acho que vai acontecer do jeito que vocês querem. Era divertido pensar em como ele iria foder com os planos dos 8 grandes clãs. O que vamos fazer agora? O dinossauro teria cerca de 80 metros de altura e Punch já estava todo animado só de pensar em lutar com uma criatura enorme como essa. É simples. Yonvou deu um largo sorriso. É só deixar ele te comer. Capítulo 196, Floresta dos Demônios, 11. Está vindo Punch e Edora reagiram imediatamente às palavras de Yonvou, virando-se e olhando para cima após verificarem seus equipamentos. Relâmpagos brilhavam ao redor de Punch e Edora puxou sua espada em silêncio. Lao não entendia o que estavam fazendo.
Ele não tinha sentido nada e sua habilidade, Olhos das 9 Cobras, normalmente sentia o perigo imediatamente. Ele achava que Yonvou estava errado. O dinossauro ceratopsiano era ainda mais poderoso que o Kraken e apesar do acumulador ser forte, os jogadores normalmente ficavam nervosos ao encarar o monstro. Corria boatos por aí dizendo que Yonvou havia derrotado o Kraken do 22º andar sozinho, mas a Terra do Sangue achava que isso era impossível. E se não for verdade, posso confirmar as habilidades do acumulador dessa vez. Ele queria observar tudo, das habilidades e traços de Yonvou até suas propriedades e até os artefatos que usava. Marquês Calibur não havia enviado ele para cá por nada. Então até que o dinossauro ceratopsiano chegasse, ele ficaria no lago de Rory. HM. Os olhos de Lau se arregalaram quando bolhas começaram a aparecer na superfície do lago. Ele estava certo. Lau não conseguia acreditar que Yonvou havia conseguido sentir algo que ele não tinha sido capaz, mas imediatamente reagiu. Todos em suas posições. Cuidado com os ataques de outras pessoas. Ele sabia que Elohim estava atrás de Yonvou e era provável que eles atacariam quando o dinossauro aparecesse e todos estivessem ocupados. Todos os jogadores da Terra do Sangue levantaram seus escudos e gritaram. Os gritos pararam e a bandeira vermelha foi hasteada. Como a manifestação da batalha. Canção de Guerra da Vitória. Essa era uma habilidade do clã que todos os jogadores da Terra do Sangue podiam usar e ela bufava aos jogadores para aumentar a resistência a maldições. Mas tinha um outro benefício não muito conhecido. Enquanto os jogadores cantavam, o buff aumentava e colocava todos sob uma hipnose em massa. A habilidade conectava seus sentidos e suas mentes e transformava todos eles na espada de quem quer que estivesse no comando. Eles se tornavam guerreiros bravos que não tinham medo da morte, por isso que aqueles que enfrentavam a Terra do Sangue se esforçavam, frequentemente sem sucesso, para preveni-los de usar essa habilidade. Conforme um espesso círculo mágico os envolvia, Lau começou a ter a sensação esquisita de ter 30 jogadores na palma de sua mão. Ele estava pronto para agir contra quaisquer ataques. De repente, algo subiu até a superfície do lago. Era um monstro de cerca de 80 metros de altura. Ele olhou para baixo em direção a eles, tão perto que conseguiam ver sua sombra. Lau inclinou a cabeça para trás, para enxergar a criatura inteira. Era quadrúpede, com o pescoço e a cauda maiores do que seu corpo. Sua pele parecia dura e provavelmente nenhuma espada conseguiria perfurá-la. Ele anunciou sua chegada com um enorme rugido. Yonvou instantaneamente abriu suas asas de fogo e voou em direção à cabeça da criatura. Punch e Dora rapidamente escalaram seu corpo e correram em direção à cabeça também. Lau deixou seus subordinados em guarda e começou a observar a cena com seu poder mágico concentrado em seus olhos. Também era uma boa oportunidade para observar o possível herdeiro e a princesa da tribo dos Unichifres. Mas naquele momento, o dinossauro ceratopsiano abriu sua boca e engoliu Yonvou e os irmãos como uma simples bocada. O que foi isso? O rosto de Lau ficou duro ao presenciar essa cena inacreditável. Ele achou que Yonvou e seus amigos tentariam sair, mas não houve nenhuma reação. Eles foram comidos. Algo estranho estava acontecendo e Lau estava extremamente confuso. Que nojo, Punch reclamou coberto de saliva. Mesmo depois de tentar removê-la, o cheiro continuou grudado nele. Se Yonvou não tivesse dito, ele nunca tentaria ser engolido por um monstro. Parece um pouco interessante. Um demônio é um demônio afinal, Punch murmurou para si mesmo enquanto observava o céu vermelho, o vasto horizonte e as folhas amarelas espalhadas pelo chão. Ele nunca teria esperado encontrar isso dentro do estômago do dinossauro ceratopsiano. No começo, quando Yonvou disse que o plano era eles serem comidos, ele pensou que Yonvou só estava brincando. Quem iria se deixar ser comigo de propósito durante uma raid? Você poderia entrar no estômago do monstro e atacá-lo com sua espada por dentro, mas era idiota. Os dentes do monstro te esmagariam e os sucos digestivos te corroeriam antes que conseguisse fazer qualquer coisa.
Mas Yonvo estava sério quando disse que se matassem um monstro como todos os outros, eles perderiam a parte mais importante. Punch queria saber o que era e Yonvo respondeu, o núcleo mágico. O núcleo mágico normalmente era o coração ou o Neidan, e Punch sabia que o coração do dinossauro ceratopsiano apareceria se cortassem sua garganta. Mas Yonvo explicou que isso não era totalmente certo. Existem 5 órgãos que funcionam como o coração do dinossauro ceratopsiano. Só tem um em seu corpo e os outros 4 ficam dentro de sua mente. Yonvo chamou isso de item oculto dentro de um item oculto. Já que Punch confiava nele de qualquer jeito, ele se deixou ser comigo e parecia que Yonvo estava certo. 5 dinossauros ceratopsianos estariam no processo de se transformarem de um demônio para uma espécie demoníaca. Se fosse verdade, faria sentido terem uma consciência complexa. É parecido com o mundo ilusório? Punch começou a ficar nervoso ao pensar no mundo ilusório criado por Bran. O criador do mundo era o rei e as penalidades para os intrusos poderiam ser extremas. Mas já que esse lugar não era tão complexo como o que Bran criou, parecia mais com um espaço de vestígios do que um mundo ilusório. Não seria difícil de passar por ele já que estavam em 3 pessoas. Com isso em mente, ele tinha que ficar alerta. Punch deu tapinhas em suas bochechas e olhou ao redor. Bastante tempo já havia se passado, mas ele era o único ali. Onde está aquele cara? Não é possível que ele tenha saído para pegar a Edora? Por que está sussurrando como uma pessoa louca? Naquele momento, Yonvo aterrissou ao lado dele, calor emanando dele, mesmo depois das asas de fogo terem desaparecido. Edora estava ao seu lado, parecendo tão feliz que poderia morrer em paz. Já está aqui. Por que está com essa expressão? Edora franziu as sobrancelhas para Punch, que estava rindo. Que cara nojenta é essa? Não é nada. Só estava pensando que talvez vocês tivessem ido na frente até o estômago. Edora falou em silêncio as palavras quer morrer. Por trás de Yonvo, seu punho erguido. Obviamente, Punch fingiu não ter visto nada e olhou para Yonvo, que estava segurando algo do tamanho de uma cabeça humana. Parecia que ele tinha arrancado de algum lugar. O que é isso na sua mão? Um coração HM? Espera, não faz muito tempo que fomos engolidos. Punch balançou a cabeça. Esse cara ficava melhor quanto mais ficava de olho nele. Punch ainda estava tentando entender a situação enquanto Yonvo já havia encontrado um dos corações. Yonvo jogou o núcleo mágico no chão como se fosse lixo. Uma mensagem apareceu. Você descobriu o núcleo mágico. Missão oculta / aniquilação do monstro ceratopsiano. Descrição de Roy, um caçador de demônios que estudava ao lago de Roy, descobriu que espécies demoníacas ocasionalmente lutavam entre si para determinar sua hierarquia. As espécies demoníacas que vêm até essa localização são todas predadoras e atacam e comem uns aos outros até que somente um sobre de pé. Aqueles que chegam nesse ponto ficam um passo mais perto de se tornarem demônios. Eles absorvem a energia do lago para se transformar em dinossauros ceratopsianos. O dinossauro é tão resistente que pode regenerar seu próprio coração e é necessário muito esforço para matá-lo. Você entrou na consciência do dinossauro com muita coragem. Deste ponto em diante, evite os ataques da consciência enquanto procura o resto dos corações. Somente depois de encontrar todos os 5 corações, você será capaz de sair dessa área. Se falhar, ficará preso aqui para sempre e será absorvido pelo dinossauro. Qualificações para participar: visitante do Lago de Roy, participante da raid de dinossauro ceratopsiano. Tempo limite: 5 horas. Recompensas: 1. Corações do dinossauro ceratopsiano, 5, 2. Chifre couro 3. Registros do caçador de demônios de Roy mais. Corações encontrados. 1/5. O caçador de demônios de Roy foi um dos primeiros jogadores a descobrir os segredos do 23º andar. Ele também criou os estudos demoníacos depois de descobrir a relação entre as espécies demoníacas e os demônios. Dizem que os registros de Roy eram inúteis já que só narravam o que ele via todos os dias. 2 de outubro. Tempo limpo. Fiz um buraco no 17º andar. Não havia nada lá.
10 de outubro. Nublado. Cavei mais 7 metros. Acho que não cavei no lugar certo. Todas as informações eram assim, mas Vieira continuava dizendo que precisávamos reunir todos os registros. Ela disse que era necessário para aprender os estudos demoníacos. Derrotar o dinossauro ceratopsiano era uma missão oculta e entender os segredos dos registros era outra missão oculta. Seu irmão havia recebido ajuda de Vieira Dune para aprender os estudos demoníacos para que pudessem entrar em contato com demônios e aprender novas magias. De Roy gostava de estudos mágicos, mas depois de alguns problemas com a torre de magia, suas investigações foram tomadas dele. Mas seus registros eram mais detalhados que suas anotações. Aprender magia de um dragão e de um demônio ao mesmo tempo. Esse cara doido era um meu irmão. Seu irmão conhecia um demônio incrível. O Grão-Duques demoníaco de leste, Agares. Ele era um dos 4 pilares da sociedade demoníaca, mais conhecida como 72 demônios do infernal, e Agares era o segundo mais forte deles. Seu irmão havia recebido os favores do dragão ancião Calatus e do Grão-Duques demoníaco Agares. Não era surpresa ele ter ficado tão forte tão rápido. Obviamente, Yonvou não planejava fazer um contrato de verdade com um demônio só para aprender os estudos demoníacos. Para aprender os estudos demoníacos não era necessário vender a sua alma para um demônio. Havia vários métodos para contornar essa situação. Seu irmão havia pegado a força de Agares emprestada sem oferecer sua alma. Como ele, Yonvou tinha seus próprios planos para os estudos demoníacos. Depois que Secha ficar saudável de novo, posso usar o demônio que pegarmos para completar a pedra filosofal. Já que ele tinha o círculo de transmutação de Bran, Yonvou estava pensando em completar a pedra usando os estudos demoníacos. Claro que não poderia sair tudo como Yonvou havia planejado. A não ser que os demônios fossem idiotas, eles saberiam que Bran estava atrás deles. Mas Bran já havia previsto isso e planejou várias estratégias diferentes. Yonvou ajudou enquanto trabalhavam no círculo de transmutação e ele merecia ganhar algo em troca. Além disso, Yonvou e Bran estavam confiantes de que conseguiriam pegar um demônio. Quando conseguissem, seria necessário obter os fatores demoníacos e os registros de Rory. Novas espécies demoníacas apareceram. Aviso. Sobreviva a horda de demônios. Uma onda de milhares de espécies demoníacas estava vindo na direção deles, prontos para comê-los. Punch e Dora pareciam preocupados com seus números, mas Yonvou tinha um jeito fácil de se livrar deles. Ele esticou sua mão esquerda. A espada vampírica de Bathory revelou sua boca faminta cheia de dentes serrilhados. Clac, clac. Devore. Yonvou colocou sua mão esquerda no chão e os dentes se afundaram para começar a drenar a energia. O mundo tremeu. Continua no próximo vídeo.